Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa segunda-feira, mas antes eu peço para você se inscrever aqui no canal, no botãozinho aqui embaixo. Não esqueça também de deixar o joinha para dar aquela moral e claro, vamos falar bastante de Vasco, então corre lá nos comentários sempre para deixar a sua opinião. Hoje vamos falar sobre a supervalorização da base vascaína. Título: Seleção Brasileira conquista o Sul-Americano Sub-20 com jogadores do Vasco sendo valorizados. Lembrando que 2 retornam ao Cruz Maltino e lembrando também que o lateral esquerdo Leandrinho está emprestado ao Raul Chabab. Vamos falar bastante sobre essa supervalorização e amanhã tem Vasco contra a União Rondonópolis no Kleber Andrade em Cariacica. Vamos falar bastante sobre esse jogo e também sobre a expectativa de reforços nessa semana para o ataque Cruz Maltino. Mas antes da gente começar, deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. E aqui no primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link da Estrela Bet. A Estrela Bet é patrocinadora do Vasco no basquete, é patrocinadora do Vasco no futsal e quer te dar R$500 de bônus para palpites esportivos. Não perca essa oportunidade, corre lá na Estrela Bet, primeiro comentário fixado. E você que quer comprar a sua camisa do Vasco, eu também vou deixar no primeiro comentário fixado o link da Bezutti Sport. Lá tem aquelas retro maneiraças e você não perde por esperar. Então corre lá, primeiro comentário fixado no link da Bezutti Sport. Fechou? Faz o seguinte, solta a vinheta, bora pro vídeo. Tem muito assunto pra gente falar hoje, nessa segunda-feira. Apesar da derrota para o Flamengo no Campeonato Carioca, o Vasco ainda está no G4 da competição. Isso porque o Fluminense venceu o Nova Iguaçu e o Volta Redonda venceu também na rodada a equipe do Sampaio Corrêa. Caso acontecesse o contrário, o Vasco sairia aí do G4, mas não só depende de si para se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca. O Vasco enfrenta o Botafogo no domingo em São Januário, mas o Fluminense empatou em número de pontos, também tem 14 pontos e perde aí no critério de desempate do saldo de gols. Porém, o Fluminense pega o Lanterna Bangu na última rodada. É um jogo muito mais simples do que o Vasco com o Botafogo. Caso o Vasco vença o Botafogo, o Fluminense vença o Bangu por uma série de gols, aí, um número relevante de gols, o Fluminense sim pode passar o Vasco. Exatamente isso. Porém, o Madureira, que ainda está na zona de classificação, também deveria perder nessa rodada. Então a gente observa que o Vasco não depende só de si na competição e para se classificar vai ter que vencer bem e torcer para os seus demais adversários não vencerem ainda melhor, com gols acima da média. Vamos observar essa rodada do Campeonato Carioca. Caso o Vasco seja derrotado, a coisa pode ficar feia e o Vasco pode ficar de fora das semifinais da competição. Aí eu pergunto para você, perder 3 clássicos e sair das semifinais seria um motivo do Carille balançar no cargo? Eu quero saber a sua opinião, vai ali nos comentários. E outra situação que a gente vai falar aqui é sobre Copa do Brasil, porque essa semana ela é decisiva também na Copa do Brasil. Amanhã, 9h30 da noite, o Vasco enfrenta o União Rondonópolis em Cariacica, no Kleber Andrade. Exatamente. O presidente do União Rondonópolis vendeu o mando de campo por R$700 mil e o Vasco, com toda certeza, terá a maior parte da torcida, se não com totalidade. Isso se dá porque lá no Mato Grosso, lá em Rondonópolis, existe sim a cidade e o time da cidade. Então o Vasco sofreria ali uma pressão da torcida local. Agora em Cariacica, muito difícil que apareça alguns torcedores, minimamente algum número assim relevante ou até mesmo um número mínimo de torcedores para apoiar a União Rondonópolis. Então o Vasco vai ter, em sua grande maioria, praticamente totalidade, o torcedor vascaíno nesse jogo decisivo na Copa do Brasil. Empatou, é pênalti, não se classifica mais. Então é isso, tem que jogar bem, não tem espaço mais para erros. A Copa do Brasil com o Vasco agora na primeira fase enfrentando o União Rondonópolis. É amanhã, hein? É isso mesmo, não deu tempo de você descansar. Amanhã tem Vasco. Bom, vamos falar aqui agora sobre a supervalorização de jogadores que retornam ao Cruz Maltino, jogadores altamente valorizados por conta do título do Sul-Americano Sub-20. É isso mesmo, a equipe do Brasil, que começou muito mal, sendo goleado para a Argentina, foi a campeã. Venceu o Chile por 3-0 e viu a Argentina sendo derrotada
para o Paraguai por 3-2. A Argentina, para ser campeã, para ficar em primeiro lugar, teria que vencer por 4 gols de diferença o Chile, né? Teria que fazer um 4-0 para passar o Brasil e ser a campeã. Não deu. O Brasil venceu o Chile e logo depois o Paraguai venceu a boa seleção da Argentina, dando assim o título para a seleção brasileira comandada pelo técnico Ramon Menezes. E dentro dessa seleção, uma supervalorização de jogadores do Vasco. Sim, o atacante Ryan, que segundo o Fábio Carille, né, disse na coletiva para mim ali nessa pergunta que eu fiz sobre o reserva do Verratti, retorna para ser essa opção no elenco. Será que Ryan vai ter uma oportunidade de jogar mais para o lado do campo por conta da falta desses jogadores? A gente vai observar como que vai se comportar um jogador que sim, tem mercado, sim, tem clubes de olho nele e retorna ao Vasco ainda mais valorizado após o título do Sul-Americano Sub-20. Outra situação e outro jogador é o lateral direito Paulinho, exatamente ele que foi ali destaque do Vasco no início dos jogos no Campeonato Brasileiro, foi para a Seleção Brasileira Sub-20 e também se sagra campeão, tendo aí uma ótima valorização. A gente observa também que existe pouco espaço para o jogador no elenco, porque a lateral direita conta com o Paulo Henrique, que foi desfalque contra o Flamengo machucado, e também com o Puma Rodrigues, acaba sendo a terceira opção ali para a posição. Mas nada impede de uma possível negociação, porque o jogador se encontra valorizado. Outro jogador que também conquista o título, que pertence também ao Vasco, é o lateral esquerdo Leandrinho. Exatamente, né? A gente sentiu falta do Leandrinho no jogo contra o Flamengo. Infelizmente, o Vitor Luiz não tem condição nenhuma de correr atrás do lateral direito Wesley ou de qualquer outro lateral mais jovem que imprime velocidade. Então, o Leandrinho ali, que faria, né, esse embate físico, não está presente e não estará, porque está emprestado ao Raul Chabab. O jogador também se valoriza, mas pertence ainda ao Cruz Maltino. E vamos ver como que vai proceder a diretoria do Vasco dentro dessa valorização desses atletas da base. Atletas que a gente também vê algumas desvalorizações, né? Por exemplo, a questão do GB, que foi à Turquia para fechar com o Fenerbahçe, volta ao Vasco e o Vasco não fará uma cirurgia no jogador, né? Não é esse o ponto principal para a carreira do atleta. E claro, isso aconteceu também com outros jogadores. O volante JP teve um choque, né? Onde lesionou o joelho num jogo contra o Criciúma e o Vasco fez a cirurgia mais de 2 meses depois, tentando, né, corrigir algo que deveria ter sido de imediato. Então, alguns cuidados com os garotos da base precisam ser mais intensificados por essa atual gestão que parece que largou a base praticamente de lado. Se tem que fazer cirurgia no GB, o mercado sabe disso, tem que fazer, não tem para onde correr. Torce, bota o braço a torcer e fala, erramos e ponto final. Não pode perder um ativo, não lapidar aí uma joia por conta de ego e vaidade. Bom, o Vasco vai no mercado e pode anunciar atacantes nessa semana. São eles Benjamin Garré, Lloyd Augusto, estão mais próximos, e o Vasco fazendo proposta por Nuno Moreira, do Casa Pia de Portugal. A gente, claro, vai estar pertinho em cima do lance para trazer para vocês todas as informações, então corre aqui nos comentários e deixa a sua opinião. Deixa o like também para dar aquela moral, se você não é inscrito, tá escrito aqui, inscreva-se. Não perca essa oportunidade, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, saudações vascaínas.